da torcida organizada do Botafogo. Está aqui, ó. Torcida organizada invade CT e faz cobrança a jogadores e dirigentes do Botafogo. O grupo teve contato com 5 jogadores e promete ficar para o turno da tarde, quando está marcado o treino do elenco profissional. Pelo visto, faltou alguma informação aí, né? Chegaram no horário em que não tinha muita gente para eles falarem, mas ninguém tem nada a fazer mesmo. Exatamente. Vamos ficar aqui. Até porque é longe, não é uma região tão central, na zona oeste do Rio. Então, para não perder a viagem, vão permanecer. Eu não sei em que tom foi a conversa, em que temperatura a gente está aqui, né? A gente vai mostrar algumas imagens daqui a pouquinho. Agora, já era tempo da gente não estar precisando discutir sobre esse tipo de assunto, né? Que profissional merece executar o seu trabalho tendo uma invasão do seu local de trabalho por pessoas para pressioná-lo? Até porque a gente sabe que muitas delas, eu não sei se é o caso de hoje, facilmente descambam para a violência. E eu venho avisando há um tempo. Não sou eu, mas muita gente vem avisando, só que ninguém do futebol parece disposto a ouvir. A gente está flertando com uma tragédia em breve. Enquanto não tiver um posicionamento de classe, se é preciso parar o jogo, para o jogo, porque em outros países já se parou por causa de violência. A gente esse ano já teve bomba em ônibus, já teve pedrada, teve jogador indo parar no hospital. Há determinados... Eu ontem até participei de uma discussão no Seleção sobre até que ponto... A gente está vendo aí, eu não vou... Isso é uma invasão, né? Isso é uma invasão do local de trabalho. Mesmo que você não tenha uma agressão física, isso aí já se configura como agressão. Olha aí. Você está no seu local de trabalho e entra um cara para gritar com você. Botar dedo na cara, gritar. O Zé Ricardo, que saiu do Vasco, teve que ouvir. Você aqui só escuta, você não fala. Num cerco feito a ele num aeroporto. Esse tipo de constrangimento não é cabível a um profissional ser submetido. Agora, eu acho até que há uma discussão importante. Agora, quem normaliza isso? É o clube? É a torcida no sentido mais amplo? Eu acho que a própria classe de jogadores... Nós, da imprensa também, os jogadores também? Eu detesto culpar a vítima, porque os jogadores são vítimas desse processo. Mas eu acho que já era tempo de ter uma manifestação de classe, exigindo. Vamos rever os protocolos, inclusive de segurança dentro dos CTs, de deslocamento para os campos. Vamos estabelecer medidas claras caso aconteça. Se a gente precisa de uma legislação específica para questões relacionadas ao futebol. O que o clube tem na mão para fazer com a torcida organizada? Pode descredenciar essa torcida? Pode, porque a rigor a torcida organizada é uma instituição que não deveria depender do clube para sobreviver, a não ser que haja algum repasse de dinheiro aí que provavelmente não entra no orçamento, né? Talvez não tenha resposta à sua pergunta. Mas eu estou convencido de que os atores do jogo, provocados pela classe de jogadores, que são os personagens mais importantes da engrenagem, serem forçados a sentar e discutir o que se pode fazer e que protocolo se pode adotar, é o primeiro passo. Porque senão daqui a pouco isso vai ser feito quando a gente tiver uma vítima mais grave. Porque eu fico pensando assim, na efetividade de uma reação. Entendeu? Porque emitir nota, dar declaração de que isso é inaceitável, essa turma, e não estou falando só desses torcedores de hoje, mas enfim, torcedores de organizada de uma forma geral estão dispostos a demonstrar que vão fazer de novo. Né? A gente diz aqui que é inaceitável, o clube pode... Eles vão de novo. E não são só esses do Botafogo, não. Como você já disse que já teve no Vasco... esse ano também já teve no Flamengo, só para ficar no universo dos clubes cariocas, já que começamos pelo Botafogo. Talvez o Fluminense não tenha tido ainda esse ano uma interação... Teve no aeroporto. Teve no aeroporto, aquela intimidação do Abel, que o Abel saiu para conversar com os... Todo o time brasileiro está em um espaço de 90 minutos entre ser espetacular ou ser sem vergonha. Time de guerreiros e time sem vergonha, que é a dicotomia da torcida do Fluminense. Mas eu fico pensando assim, qual é a medida efetiva para evitar esse tipo de intimidação? Né? Se você tem grupos de pessoas que estão se dispondo, né, a se mobilizar, a ir em grupo para um aeroporto, para esperar um time chegar, a invadir um CT, né? Medidas legais que você pode tomar contra isso são pequenas, são brandas. São brandas.
Você não vai botar esses caras todos aí na cadeia, porque tem muita gente que fica com essa reação, né? Ah, tem que banir, tem que punir, tem que prender. Nem tem na legislação, né? Deve ter alguma coisa ali que você possa, no mínimo, incomodar o cara, fazer ele ir à delegacia dar um depoimento, mas não vai passar muito disso, não.